Gabriel, Léo, boa noite. Estamos aí no nosso quarto episódio? Acho que sim, quarto episódio. Ó, daqui a pouco é o 40, o 50 aí, né? Estamos começando a dar uma evoluída boa nesse processo aí. Tem que colocar hashtag o número do episódio depois pra gente contabilizando ali. Eu contabilizo lá no YouTube. Daqui a pouco vai ter mais de uma fileirinha lá, vai ficar bom demais pra gente. Hoje o tema que a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de vendas. A gente tem conversado com muitos gestores de vendas de áreas dessas que a gente tem feito tanto prospecção quanto que a gente já tem como cliente. E aí sempre vem essas dicas, né? O que eu posso fazer na minha gestão? O que eu posso ir incorporando nela? Principalmente gestores de primeira viagem, mas também os que são de mais viagens, né? Mas que ainda tem um processo, de repente, um pouquinho mais viciado. E aí hoje a gente vai se dedicar a falar um pouquinho quais são as boas práticas de gestão que podem ser incorporadas numa área de venda para ajudar os vendedores a render mais, né? Claro que a responsabilidade do gestor ela é limitada, né? O gestor ele não consegue influenciar 100% do resultado do vendedor. Na verdade, tem pesquisas que indicam que o vendedor sozinho ele é responsável por até cerca de 80% do próprio resultado. Então, a margem de influência que o gestor tem é de 15% a 20%, né? O que significa também que, por exemplo, se o seu vendedor está 70% abaixo da meta, dificilmente só você, gestor, fazendo ajustes, vai conseguir melhorar. Ele vai ter que buscar algumas coisas por conta própria. Mas tem esses 15%, 20% que o gestor influencia, disso que a gente vai conversar aqui. Perdão, Léo, pode falar. Não, eu só ia complementar que, da mesma forma que se o vendedor está muito longe da meta, dificilmente só o gestor vai conseguir. O contrário também acontece, que o gestor precisa... Estourando a meta também, né? Exato. Mas também o gestor precisa estar performando bem, juntamente com o seu time, com processos bem definidos, enfim, todos os aspectos voltados para a gestão, para que o time bata a meta. Senão, o vendedor no seu 100%, ele talvez não alcance a meta, porque existe um lado da gestão que vai influenciar bastante no resultado dele. Ah, não, perfeito. Eu até pensei o raciocínio contrário, que era o vendedor também que está estourando 200% da meta, não adianta o gestor vir e falar que isso é 100% do mérito dele, né? O cara é que está mandando muito bem, embora, claro, a boa gestão colabore para isso, com certeza. Sim. Mas acho que os dois pontos fazem muito sentido. O que a gente pode começar falando aqui, né? Então, eu acho que um dos primeiros pontos é sobre a rotina de gestão, né? Acho que é muito importante que uma gestão não seja aquela gestão solta. Quando me dá na telha de fazer alguma atividade eu faço. Podem ter coisas assim, mas o gestor ele precisa ter mais ou menos um ritmo de trabalho, né? Que ele sabe as coisas que ele tem que fazer. O que vocês destacam assim de ritos na área de vendas que são muito importantes? Bom, falando em cima do dia a dia ali mesmo, né, a gente pensa em dailies. Em alguns casos pode ser apenas uma vez no dia. Tem empresas que às vezes é necessário ter uma daily, ter uma final, né, uma reunião no início e no final do dia. Às vezes é importante também falar um pouco ali da weekly, né, das semanais, né? Ou seja, tem gente que não gosta desses termos em inglês, né? Mas da reunião semanal também é realmente importante. Às vezes, para recapitular alguma coisa que foi falada na semana anterior, às vezes resultados gerais da semana anterior, falar as metas do momento, enfim. Eu traria isso. O one-on-one, a gente sabe que muitas empresas é comum ser baseado na demanda. Olha, se o vendedor me pede ou se deu tempo, a gente faz. Mas é importante ter uma periodicidade e periodicidade diferente com cada vendedor também. Às vezes o vendedor está precisando ali de uma vez por semana, mas tem vendedor que pode ser apenas 2 vezes por semana, às vezes até mensal, dependendo ali da situação. Consegue pensar mais algum ponto, Rodrigo? Cara, eu acho que as principais reuniões que tem que ser feitas numa área de vendas são por aí mesmo. As dailies. E aí, a daily, ela tem um asteriscozinho, porque assim, se você tem uma equipe 100% presencial, dependendo da dinâmica de vocês, pode ser que não precise de tirar um tempo para reunião todo dia. Na home office tem que ter todo dia, iniciar, definir as metas do dia e tudo mais. Na presencial vai depender muito de como o time está na dinâmica, mas também é sugerível, assim, se você puder fazer uma breve reunião de 15 minutinhos com o time no início do dia, nada que se estenda muito mais do que isso, só para alinhamentos básicos, eu acho que é bem legal. Uma semanal para fechar os resultados da semana mesmo, ou para planejar os da semana que vem, então, ou uma semanal na sexta-feira ou uma semanal na segunda. Adianto que o time de vendas costuma ser mais receptivo à de segunda-feira, né? Porque aí sexta a gente já está ali quase no fim de semana, para no final da tarde para fazer uma semanal, pode ser um pouquinho frustrante para algum deles. E uma reunião mensal de check-out, né, de fechamento das metas e elaboração do mês que vem, e principalmente, aí é uma reunião mais longa, né, porque a semanal a gente está falando de uma reuniãozinha ali de 1 hora,
Aí no final do mês a gente pode ter uma que talvez até se estenda um pouquinho mais para 1h30, etc., onde você pode envolver outras áreas, ter uma discussão estratégica mais geral e definir os passos da empresa e da área para o mês seguinte. Então, a nível de reunião, acho que isso está ótimo. E o one-on-one, eu destaco exatamente o que você falou. Na minha visão, tá? Acho que todos os vendedores, sem exceção, precisam ter o one-on-one marcado com a gestora. Muita gente pensa que o one-on-one ele é só para momentos específicos em que o vendedor está precisando de ajuda, não está performando também, eu vou lá e marco um one-on-one. Por quê? Porque ele precisa corrigir uma coisa aqui agora. A ideia dele ser fixo é justamente para que essa correção esteja sempre acontecendo. Não precisa estar apagando o incêndio o tempo inteiro. Ah, mas tem um vendedor que performa super bem, aí eu vou separar um horário da agenda toda semana, minha e dele, para a gente poder reunir? Não precisa. Então, as camadas que o Léo sugeriu eu acho muito boas. One-on-ones divididos entre semanais, quinzenais e mensais. Não mais do que mensal, porque também fica um espaçamento muito grande, é produtivo, né? Ter esse contato de 1 hora, nem que seja uma vez por mês, para vocês poderem conversar. Às vezes ele nem precisa de ajuste na parte técnica, então vai ser uma conversa mais interpessoal mesmo, de criação de relacionamento, de entender mais da vida da pessoa, isso é importante na gestão. E a forma como você vai selecionar quem vai ter semanal, quem vai ter quinzenal e quem vai ter mensal é baseado aí sim na necessidade. Pessoas que entraram agora na empresa precisam de um contato mais semanal, quem está passando por um período difícil também. Sem prejuízo, inclusive, Léo, de ter, às vezes, bissemanais. Dependendo do nível de urgência e de necessidade que o vendedor tem, você não tem nada que te impede de reunir com ele 2 vezes por semana também, né? Se for o caso, diminui um pouco o tempo, padrão, mas talvez seja realmente necessário. Você gostaria de complementar algum ponto, Gabriel? Você mexeu a cabeça, achei que você ia falar. Não? Tá tranquilo? Perfeito. Então, além da parte das reuniões, que a gente acabou de mencionar aqui, o gestor tem uma série de outras tarefas, né? Não é só ficar o dia inteiro reunido. Embora, às vezes, o gestor tenha essa sensação, né? Porque é invite atrás de invite na agenda, mas ele tem outras coisas que ele precisa cumprir. Uma dessas coisas que ele precisa cumprir é justamente o papel de estar capacitando constantemente o time. Isso envolve passar treinamento, isso envolve fazer roleplay. Quais são as principais práticas que vocês acham que fazem diferença para o impacto no resultado do vendedor? Pô, essa pergunta é difícil, sim, porque vai depender muito, né? Mas claro que tem alguns padrões que a gente pode realmente analisar, que a gente pode tentar trazer aqui. Mas principais práticas, né? Olha, eu entendo que, assim, só uma dúvida, principais práticas voltadas para o vendedor? A perfis de treinamentos, né, roleplay, o que o gestor pode fazer mais para ajudar o vendedor a performar melhor? Cara, então, assim, eu acho que para melhorar a rotina dos vendedores, para melhorar o trabalho deles, entender o que realmente precisa ser ajustado ou não, eu vejo 2 principais pontos. Tá? O primeiro deles, que eu gosto bastante, sou muito adepto, é o roleplay. Então, assim, isso vai depender um pouco da função, se é um cara de pré-vendas, se é de vendas, né, de closer realmente, mas tratando-se um pouco mais voltado para o closer em si. Eu acho que é extremamente interessante assim, você juntar o time, conversar sobre práticas que são feitas e simular realmente, né? O roleplay é justamente para a gente simular um momento ali de vendas, trazer alguma objeção em específico. Às vezes você pode até adiantar essa objeção para ele um dia antes, para ele entender que ele vai ter que quebrar aquela objeção, ele pensar em formas para quebrar aquela objeção juntamente do time, né? Então, simular aquela situação durante a reunião ali com o time. Então, assim, é interessante porque um vendedor, ele observa práticas que o outro utiliza e que às vezes ele não utiliza durante o momento de venda dele. Ele pode auxiliar o outro vendedor também. Então, ele, além de aprender, ele pode ajudar o outro vendedor. E o gestor ele fica como uma espécie de organizador ali mesmo. Ele realmente direciona como que vai ser feito, o que deve ser feito, mas assim, fazer simulações, de modo geral, fazer simulações com o time, eu acho que é algo realmente muito agregador, sabe? Então, assim, ao longo do tempo, né, eu acho que você acaba conseguindo mapear todos os principais aspectos e você consegue fazer com que o time aprenda com o próprio time e realmente melhore, assim, sabe? E realmente melhore os resultados. O outro aspecto é justamente, aí é um pouco o gestor realizando primeiro só ele, para depois ele repassar aquilo para o time, as melhorias, que é justamente ele aplicar um pouco do dia a dia do vendedor na rotina dele. Então, ele entrar nos processos de venda, ele entrar no processo de atendimento, separar um tempo para isso, para realmente estar em contato com os leads, entender quais funcionalidades, por exemplo, do CRM estão funcionando, entender se as abordagens estão tendo o efeito que ele gostaria que tivesse, as objeções principais que têm sido apresentadas no momento de venda. Então, assim,
Eu separaria esses dois principais pontos, sendo o primeiro deles o impacto do vendedor ele logo de cara no roleplay e o outro do próprio vendedor, do próprio gestor num primeiro momento e depois passando para o time as melhorias, o que ele ajustou, está pensando em ajustar para melhorar a rotina do vendedor. Roleplay tem as duas formas de fazer, né? A individual, só o coordenador ali direto com o vendedor, e tem a forma coletiva também, né? Onde a gente bota todo mundo para assistir tudo ali, os outros colegas assistindo. O que vocês acham que é melhor, assim, em termos de eficiência e para colocar de prática no dia a dia? Cara, eu acho que em termos de eficiência, depende muito do tamanho do time, né? Se a gente está falando de um time de 2 pessoas, aí perfeito, aí você faz individual, faz os apontamentos individuais e tudo mais. Mas para você otimizar tempo e garantir a qualidade ainda assim, eu diria o coletivo. Por quê? No coletivo, quem não está participando efetivamente ali, né? Quem não está fazendo a venda e tudo mais, e participando ali mesmo tá só como ouvinte, ele consegue ouvir tudo o que está acontecendo, ter uma visão externa sobre aquilo e depois utilizar no próprio discurso, que às vezes ele ainda não utiliza, né, nas próprias calls e tudo mais, e trazer isso para o próprio colega de trabalho depois, porque uma coisa é você ouvir alguma coisa do seu superior, né, ali do seu coordenador e tudo mais. Porque isso auxilia também se você for montar um projeto com buddies, né, com parceiros ali de vendas, onde um ajuda na deficiência do outro e assim eles evoluem de forma conjunta. Você fazer esse sistema de apresentação coletiva incentiva muito também esse sistema de buddies, porque você já pega uma fraqueza, uma dificuldade, uma deficiência daquele vendedor que está fazendo o roleplay e você já traz o outro vendedor, né, já traz aquilo para ele de uma forma mais amigável, digamos assim, do que um superior trazendo. A minha opinião sobre gestão de vendas nesse sentido até que você trouxe é a seguinte: quanto mais mecanismos o gestor conseguir colocar para que o próprio time vá fazendo quase que, entre aspas, uma autogestão, melhor. O que é uma autogestão? Não estou falando do gestor abrir mão das suas responsabilidades e deixa o time 100% livre e o time faz o que quer. Mas eu estou falando de criar mecanismos para que o próprio time consiga ajudar o próprio time. Acho que a pior coisa que um gestor pode fazer é criar uma dependência entre time e gestão. Que é, se eu não vou lá e falo que está errado, não faz a menor ideia que está errado. Se eu não peço para fazer outra coisa, não faz. Se eu não cobro para bater a meta, não cobra. Se eu não indico o caminho A, não consegue pensar em caminho nenhum. Acho que um dos papéis do gestor é estimular com que o time pense, raciocine e faça tudo por conta própria. Então, até um erro que eu mesmo já cometi muito na minha trajetória como gestor de vendas era tentar mastigar demais as coisas para os meus liderados e depois eu via que eu criava neles um cenário de dependência absoluta com o que eu montava. Então, já cheguei em momentos, por exemplo, que a gente montou fluxo de copy de prospecção em LinkedIn. E aí eu escrevia as copies exatas que eu queria que eles usassem. É essa aqui, depois essa aqui, depois essa aqui. E eles ficavam nessa. Aí a copy não está funcionando. Aí voltavam para mim o retorno. Então, já disparei 500 dessa daqui e não estou tendo muito retorno. Aí eu... Por que vocês não modificaram? 500? Dava para modificar muito antes. Mas foi essa que você passou. Então, assim, cria um cenário que não, eu tenho que usar aquele passa, tem que ser dessa forma. Sendo que, na verdade, você tem que estimular para que a pessoa entenda o processo. Se depender de eu fazer cada ajustezinho que o vendedor vai fazer, ferrou. Então, eu comecei depois a entender melhor, cara, a gente passa diretrizes, a gente passa modelos do que pode funcionar, a gente passa alguns insights, mas eu tenho que estimular eles a pensar. Eu tenho que estimular eles a montar o discurso, a montar a coisa. Uma coisa é a estrutura da call, por exemplo. Né? Aí uma estrutura você monta e pede que o time siga aquilo, aquele framework. De resto, o vendedor precisa de ter muito mais liberdade. Então, isso que você falou de sistema de buddies, né? Dos próprios vendedores auxiliando os outros vendedores. Isso de fazer um roleplay conjunto, porque aí o próprio vendedor que está assistindo vê um erro, e enquanto eu estou resolvendo outra coisa como gestor, ele consegue entrar em contato com esse colega e falar, eu vi na hora do roleplay lá, você já tentou quebrar essa objeção da seguinte maneira? Você vai dando vida para o time. Né? Ele vai virando uma força viva mesmo ali, que vai conseguindo se corrigir sozinho, e aí o gestor vai cada vez mais se afastando, o que é inclusive importante para a transição posterior. Que é quando eu for subir para um cargo depois acima, então um coordenador que vai virar um head, por exemplo, ou um head que vai virar ali um CRO ou alguma coisa do tipo, alguém do time vai subir para essa posição de gestão e eles vão estar muito mais prontos justamente porque você preparou eles para isso, em vez de deixar eles debaixo da sua asa. Sim, um ponto importante dentro do que você comentou, que para chegar nesse aspecto da liberdade do time, dessa, digamos assim, autogestão, deles se ajudando, deles trazendo aspectos novos dentro de abordagem, dentro de processo, ou seja o que for,
a gente tem que ter um ponto de partida, né? E aí esse é o principal aspecto que eu gostaria de trazer aqui. Esse ponto de partida são as coisas, e aí eu não diria, olha, tem que ser a abordagem A com follow-up 1, follow-up 2 dessa forma, não é nesse aspecto, mas de ter por exemplo, vou citar um exemplo da reunião diária, ter o roteiro dela bem definido, ter o que vai ser passado dentro daquela reunião, por exemplo, a gente inicia com conversa sobre o dia anterior, a gente depois entra numa análise de dados, e depois o gestor vai trazer as metas daquele dia. Um exemplo, né? Tem que ter pelo menos esse ponto de partida, esse entendimento por parte do time, para a partir desse ponto de partida, eles entenderem o que pode ser melhorado, como deve ser melhorado e realmente, vou usar essa palavra, mas não é necessariamente cobrar a outra pessoa, mas mostrar para aquela pessoa, olha, aqui a gente acabou escapando um pouco, vamos voltar, vamos reajustar para realmente entender e alcançar esse objetivo que o gestor está pedindo para a gente. Então, assim, antes da gente ter essa autogestão, essa liberdade, a gente tem que ter um ponto de partida. Então, é importantíssimo o gestor ter as reuniões de one-on-one, as reuniões diárias, reuniões semanais com um roteiro, né, com a pauta, com aspectos padrões que devem ser discutidos, para a partir dali o time realmente começar a entender, primeiro ponto, entender como que funcionam os mecanismos e depois realmente melhorando, trazendo aspectos novos, cobrando os parceiros ali, tendo aquela competição saudável, porque não adianta também, desde o início, você deixar tudo muito solto, não ter pautas, não ter roteiro, não ter nada nesse sentido e realmente a reunião ser, ou qualquer outro momento, ser do jeito que eles imaginarem ali. Ser um bate-papo, né? Só um bate-papo, trocar Exato, uma ideia. exato. Então, assim, porque a partir fica complicado você trazer coisas novas, né, por parte do vendedor, sem ter um padrão ali dele organizar e analisar. O gestor, ele vira o guardião do processo. Uhum. Mas aí todo aquele conteúdo que recheia as etapas do processo, elas têm que ser mais dinâmicas mesmo e depender do que cada vendedor fazer. Então é aquilo, eu te passo uma estrutura, a gente cria um mecanismo, a gente tem um processo claro, mas a partir dali a gente não pode ficar engessadinho dentro de um processo, porque vendas, ela é método, mas ela tem a dose de criatividade ali também, né? Uhum. O vendedor improvisar, por exemplo, é importantíssimo. Então, se eu passo um roteiro engessadão ali para ele e ele tem que seguir aquilo, ele fica até mais nervoso dentro da reunião, ele tem que seguir aquilo. Ele tinha que estar mais tranquilo, ele tinha que estar mais leve, ele tinha que estar tratando aquilo ali como uma conversa, estando mais atento, né, mais consciente ali na hora da reunião para ele poder tirar conclusões melhores e conseguir improvisar dentro da reunião. Uhum. Isso que você trouxe justamente de ter a estrutura e nas reuniões também, mas ter um certo nível de liberdade ao mesmo tempo, né, conseguir esse meio termo, é onde vem muita questão da formatação do one-on-one. Né? A reunião individual entre gestor e vendedor, né, a reunião de one-on-one, ela não deve ser responsabilidade do gestor. O gestor está dispondo uma hora dele para que o vendedor a utilize da melhor maneira possível. A reunião de one-on-one é uma reunião do vendedor. O vendedor é que tem que montar a pauta. O vendedor é que tem que, ao longo da semana, ver os pontos de preocupação, de dificuldade e trazer. Sem prejuízo óbvio do gestor também, mapear 2, 3 pontos que ele quer trazer e aproveitar aquele momento. Mas o grosso tem que ser do vendedor. Por 2 motivos. O primeiro motivo, porque isso estimula o vendedor a pensar, ter autocrítica, procurar os próprios problemas e trazer. Então, ele sai daquela postura passiva de eu ficar perguntando e ele, não sei qual é o problema, não sei porque eu estou vendendo, não estou vendendo, eu estou fazendo, estou atendendo os leads. Não. Pensa um pouco mais sobre para você poder me trazer algo mais específico. E o segundo ponto, que é um ponto lógico mesmo, né, matemático. Se você tem, por exemplo, uma equipe com 10 vendedores, o que faz mais sentido? O gestor ter que separar 10 horas para estruturar o roteiro de cada one-on-one ou cada vendedor cuidar do seu e aí cada um gasta 1 hora só para fazer isso, né? Então, obviamente, essa função deve ser do time e não do vendedor especificamente, não do gestor especificamente. E beleza, falamos aí da rotina, reuniões, falamos agora também do aspecto dos treinamentos, a gente começou passando pelo roleplay, e além do roleplay, tem o treinamento mesmo, né? O treinamento palestra, vamos falar dessa forma. Que, cara, claro que sim, não é para ficar um negócio maçante, escola, senta aqui o time toda hora e vamos ficar falando um monte de coisa com slide. Né? Um time tem um nível de intimidade um pouco maior do que um curso. Então, tem que ter um gingado, tem que ter uma coisa diferente ali. Mas isso é uma coisa muito importante, que é continuar nutrindo e alimentando o time com conteúdos de vendas. Tanto aquilo que é novo, um novo autor que publicou alguma coisa, uma nova perspectiva, uma técnica que ainda não é tão utilizada ali,
quanto repetir aquilo que eles, em tese, já sabem, mas que a gente sabe que vai caindo num lugar ali meio de ficar enviesado e tal ao longo do tempo. Ah, não, a gente usa spin selling aqui há 15 anos. Mas está usando direito? Está relembrando o conceito? Implicação, está fazendo a implicação da forma que o livro recomenda? Ou começou a cair numa conversa meio sem cava o problema, não sabe para onde vai dali, sem um propósito específico. Então é bom de tempo em tempo voltar e voltar na raiz do conceito. E aí não é aquele slide chatão, mas é fazer relembrar ali mesmo os temas, poder conversar aquilo com o time. E aí uma dica que eu acho muito boa também, e casa justamente com isso que a gente falou da responsabilidade na mão dos vendedores, que é colocar os próprios vendedores para ministrar alguns desses treinamentos. Então você cria uma rotina, nem que seja mensal, já uma vez por mês, um de vocês vai pegar aqui, vai preparar o treinamento, vai elaborar e vai apresentar para o resto do time. Por quê? Porque isso faz o cara ter que sair dessa postura passiva, ele tem que estudar, ele tem que, né, porque num treinamento normal ele senta e vou ficar ali escutando uma hora, se eu não quiser fazer nada eu não faço nada. Então, põe o cara para ter essa atividade, que é onde ele mais aprende. O cara que ensina é o que mais aprende. Então, ele vai estudar, ele vai preparar um PowerPoint, ele vai fazer alguma coisa ali, algo bem dinâmico, de repente, para trazer uma parte mais teórica sobre uma técnica que ele utiliza muito. Ou pode ser um treinamento prático também. Ele vai pegar ali prints ou gravações de ligação que ele teve sucesso e vai trazer isso num treinamento para a galera para mostrar o que ele tem feito. Acho que criar essa sistemática entre o time também é muito legal de ser feito na gestão de vendas. Quer falar? Não, pode falar. Eu só queria trazer um aspecto dentro do que você falou, Rodrigo, que no início da conversa aqui você trouxe a diferença entre um time que é presencial e um time que está home office. Sim. Né? Na parte dos treinamentos, isso faz bastante diferença também. Eu queria trazer 2 pontos aqui. O primeiro é para o time que está home office. Essa mudança de pessoas que vai ministrar realmente ali o treinamento para times que estão remotos faz muita diferença, porque uma coisa é você estar numa sala de aula super envolvente, num lugar legal, e estar assistindo um curso, assistindo alguém apresentar, e você está envolvido com aquela coisa. Outra coisa é você estar realmente em casa, você está ali, já trabalhou o dia inteiro, ou ainda vai ter o treinamento, ainda vai trabalhar o dia inteiro, sentado na sua cadeira, sozinho, no escritório, no quarto, seja o que for, para passar o dia trabalhando. Então, e ainda vai estar olhando para uma tela, vendo um cara passar slide e falando o tempo inteiro. Então, assim, quando você envolve o time todo nessa dinâmica de treinamento, isso faz muita diferença para o rendimento. Ele sabe que ele vai ter que estudar, ele sabe que ele vai ter que... em algum momento ele vai estar ali, então ele vai prestar atenção. Né? Só que para times que estão trabalhando no sistema ou híbrido ou presencial, enfim, isso depende, né? Você consegue trazer uma dinâmica muito diferente para esse tipo de treinamento. Você pode associar esse tipo de treinamento a dia de happy hour, por exemplo. Você fecha um espaço bacana no qual tem o treinamento primeiro e depois o pessoal vai ter um momento de confraternização. Então, eles associam isso a um momento legal com o time, num ambiente completamente diferente de trabalho e a adquirir conhecimento. Então, você consegue estar ali, olha, uma vez no mês a gente vai fazer isso daqui. Ou até mesmo no próprio ambiente de trabalho, né? Você pode, não necessariamente, não precisa fechar um espaço ou algo nesse sentido, mas no dia a dia você está ali olhando aquele treinamento olho no olho mesmo, aquela coisa que você está conversando, você está conseguindo estar próximo. E então, assim, é interessante, né? É importante pensar um pouco, poxa, meu time ele trabalha nesse modelo ou ele trabalha no modelo de estar presencial? Enfim, para realmente se adaptar ao tipo de treinamento, algo que não vai ficar maçante, algo que realmente vai agregar ali, né? A gente pode entrar num outro momento aqui também voltado para os ritos enfim, de bater meta ou não, coisas nesse sentido para também, que diferencia quando você está home office e quando você está presencial. Mas só queria trazer esse aspecto porque modifica completamente quando você está do modelo que você trabalha. O treinamento, inclusive, a gente trouxe muita questão do treinamento, de apresentação, né, tal. Mas dentro dessa parte de treinamento também, o que eu acho muito interessante é quando o gestor ele separa, os treinamentos eles têm que ser cíclicos, eu acho, igual você trouxe. Se hoje tem um treinamento de bunch, por exemplo, ou teve um treinamento de spin, amanhã vai ter um treinamento de fechamento e tal, daqui X meses tem que trazer de novo esse treinamento de spin para reforçar a ideia, até porque o time muda muito, né, tal. Mas o que eu ia trazer era outro aspecto, que era o treinamento continuado, que não necessariamente é aquele treinamento de apresentação, de vídeo, mas é justamente passar conteúdo para os vendedores, né, os vendedores buscarem ou o próprio gestor passar esse conteúdo. E linkado nisso, o que eu acho muito importante de ser feito pelo gestor, dá trabalho, não é fácil, mas é justamente o ongoing personalizado, né? Aquele treinamento personalizado, porque
nós estamos falando aqui do treinamento do time. Então, galera, hoje vai ter um treinamento, o Rodrigo vai ministrar um treinamento de spin para a gente aqui, igual ele falou de implicação, vai bater bem nessa tecla e tal. O Léo vai trazer um outro treinamento de bunch, enfim. Isso é muito interessante. Só que você ter o treinamento personalizado também, que você faz através ou daquele esquema de buddies, né, que você identifica no esquema de buddies quem que tem um ponto forte, quem que tem um ponto fraco, que um complementa o outro para trazer essa unicidade ao time. Ou então mesmo dentro das roleplays, né? Você identificar, o Rodrigo já fez 2 roleplays, eu já identifiquei que o problema dele é na abertura. Ele tem um problema de abertura, tal, eu já passo para ele um material prévio, pode ser treinamento em vídeo, pode ser livro, alguma coisa do tipo, e vou acompanhando isso com ele de perto. Enquanto isso, o Léo está em outro treinamento, está fazendo outra coisa de desenvolvimento e assim por diante. Eu acho muito importante fazer isso também, porque isso se provoca um crescimento muito mais acelerado no time, né? Em vez de todo mundo seguir os mesmos treinamentos e fazer o que todo mundo está fazendo, às vezes o Rodrigo já é especialista em spin, ele não vai prestar atenção no treinamento dessa semana, mas se ele estivesse lendo um livro ou aplicando um conceito e tal, para ele e para o time seria muito melhor, né? Um crescimento muito mais rápido. Muita ideia do PDI, né? Que é o Plano de Desenvolvimento Individual, né? Que vai sendo montado. E é muito legal isso que você falou, cara, também de identificar quais são as forças e as fraquezas de cada um, porque aí o próprio gestor pode entender o momento que é a hora de redirecionar um vendedor para o outro. Então, cara, ele está com uma fraqueza aqui na parte de quebra de objeção de preço. Eu estou tentando, estou passando os treinamentos, ele não está conseguindo absorver tão bem. Pô, tem um colega aqui, outro vendedor, que é sensacional nessa objeção. Deixa eu colocar ele para conversar, então, de repente ele vai ouvir mais um colega dele que está aplicando bem do que eu que estou tentando passar para ele uma parte mais teórica, de repente, aqui, né? E aí, até por isso, a gente fala também da importância do próprio gestor também vender. Então, muito gestor de vendas tem essa coisa do, cara, custei chegar aqui, né? Eu era vendedor, aquele trabalho maçante, é o dia inteiro tomando não, é aquele tanto de cara que a gente negociando ali, dependendo do processo, é muito volume, é muita coisa para fazer. Quando sobe para a gestão, dá até um alívio, né? Dá aquela respirada e fala, cara, putz, agora a minha rotina ela vai ser mais estratégica, é mais falar para os outros fazerem do que eu ali, né, tendo que tomar o não do vendedor. Mas é muito importante para o gestor que ele continue mantendo, claro que numa dose bem menor, algum atendimento aos leads e alguma execução do processo. Então, cara, pede bem menos leads, tá cada vendedor recebendo 20 leads, recebe 2 para você. Mas por que isso é muito importante? Primeiro, para que você se mantenha o mais atualizado possível, porque mesmo que você era o top vendedor há 10 meses atrás, quando você era vendedor, essa autoridade que você gerou, ela vai se perdendo com o tempo. Os vendedores novos que vão entrando e tudo, eles não vão mais te olhando com aquele cara de, ela sabe muito ou ele sabe muito o que ele faz. Isso vai ficando no passado. E a venda vai mudando, o lead vai mudando, o produto vai mudando, surge um concorrente novo. Então, os desafios mudam. Então, é muito importante que o gestor esteja atualizado. E, claro, ele está acompanhando a operação, mas colocar a mão na massa mesmo, atender o lead, fazer a call, é totalmente diferente. E tem um segundo grande benefício, além da parte dele ficar atualizado, que é justamente essa questão do exemplo. De as pessoas sentirem mais confiança porque elas viram que você pegou 2 leads, foi lá e fez uma venda. Caramba, eu estou tendo que receber 20 leads para fazer uma venda, ela recebeu 2 essa semana, foi lá e fez uma venda. E aí ela vai acreditar no que você está falando. E aí também, em vez de você entrar numa reunião e ficar só no gogó, né, que é você chegar lá e falar, você tem que dizer isso. Quando te perguntarem tal coisa, responda isso. Como que você não está conseguindo quebrar a sua objeção? Isso tem um impacto. Agora, se eu pego o meu vídeo e falo, olha aqui, exatamente a mesma coisa que eu estou falando para você, olha como que eu executei. E eu fui lá, executei o que eu falo, em vez de só falar, eu faço, e eu consigo o resultado, isso tem outro impacto na realidade do vendedor, né? Acho que isso aí é importante demais para a gestão de vendas. E vai até além do treinamento do vendedor, né? Porque um aspecto muito importante da gestão é justamente fazer a ponte entre todas as interfaces que tem a venda ali, para poder facilitar a vida dos vendedores. Nós estamos falando de venda, mas assim, pré-vendas também, né, tal. Então, é muito importante que ele esteja na operação para não só ouvir o lead está muito ruim do vendedor, é para ele ter argumento para chegar no marketing e falar, olha, o lead que está chegando não está bom porque eu atendi X leads e esse foi o retorno que eu tive desses leads, então tem que melhorar em tal coisa. Para ele chegar na gerência e conseguir explicar o que está acontecendo e tal. Então, não só por essa questão dos treinamentos, né, do desenvolvimento e da autoridade, mas assim, para entender a venda hoje, como é que está acontecendo, as mudanças, igual você citou, as dores, as fraquezas e tudo mais. Bom, já passamos em alguns aspectos importantes aqui. A gente falou um pouco da rotina, reuniões e ritos que a gente sugere que o gestor tenha.
A gente falou do vendedor atuando também para vender, para poder dar exemplo e ficar atualizado dos processos. A gente falou dos treinamentos constantes que precisam acontecer, e aí a gente estava falando tanto de treinamento de tema de vendas, quanto de roleplay, quanto de outros mecanismos. A gente falou bastante sobre o gestor conseguir impulsionar o time para que o time comece a se autogerir, entre aspas, né? Então, a gente está falando de um time que vai ter um sistema de buddies, de roleplays coletivos, de colocar os próprios colegas para auxiliar no processo do PDI dos demais. Tem mais algum ponto assim legal, chave, antes da gente finalizar o episódio, que vale a pena uma gestão de vendas praticar? Olha, eu acho que assim, a gente já até falou isso um pouco no outro episódio, mas só para trazer um aspecto, a gente fazer um comentário, vocês trazerem só o complemento, que é voltado para tirar um momento ali durante a semana para analisar os dados do vendedor também, né? Porque eu acho que uma coisa é o que o vendedor te passa, outra coisa é o feeling que você pega do processo ou do mercado, etc., quando você está atendendo, e outra coisa é você analisar como um todo, etapa por etapa do funil, né, as conversões, todos os aspectos ali, motivos de perda, por que está acontecendo mais aquele motivo em específico, enfim, fazer uma análise ali constante, né, eu diria, vai modificar de empresa para empresa, mas acho que principalmente aqueles KPIs chaves do vendedor, analisar ali semanalmente ou quinzenalmente, dependendo do vendedor, para estar conseguindo passar um aspecto ali específico dele mesmo, específico do processo dele, específico das conversões, e conseguir levar isso para o time semanalmente ali também, para pelo menos falar, olha, a gente tinha o resultado X, a gente vem adaptando, olha, a gente está tendo iniciativas como a gente aumentou os roleplays, a gente instaurou o sistema de buddies, a gente está tentando para melhorar tal aspecto. Melhorou tal aspecto, olha, os dados estão apontando que a gente tem que melhorar a parte de quebra de objeção, seja de preço, seja qual for. E a partir disso você instaura, o time começa basicamente a entender o porquê daquelas ações que o gestor está tomando. E o porquê que o vendedor, ele começa a entender o porquê que ele tem que ajustar algumas coisas dentro do processo dele. Então, eu acrescentaria dentro disso que a gente falou, uma análise de dados constante ali, voltado para o time dele mesmo. Perfeito. A única coisa que eu colocaria a mais, né, foi o que o Léo pincelou, e a gente não comentou muito aqui, que é a questão mesmo o famoso batimento de sino, né? Tipo assim, fez uma venda, bateu meta, alguma coisa, ter esse tipo de incentivo. A gente fala de batimento de sino, mas não necessariamente o batimento de sino. Eu falo de todos os ritos ali que cercam essa área. Pode ser, uma vez por mês a gente vai encontrar num lugar X, vai andar de kart, vai jogar um paintball. Pode ser um objeto, um presente mesmo, pode né? ser um presente, pode ser um troféu simbólico, sim. Bateu meta, essa semana o troféu fica na sua casa, não precisa nem dar o troféu, né? Mas assim, tira foto, posta no LinkedIn, faz aquela festa e tal. Esses ritos também são muito importantes. Tem vendedor que eu sei que fala que não gosta desse rito de bater o sino, né? Tem gestor que não gosta, que fala que não gosta disso, mas são coisas importantes para engajar o time mesmo. Eu acho que a gestão, cara, é muito legal quando ela é dinâmica, criativa e ela tem que ser adaptável. Então, assim, eu tenho que bater sino? Depende. Quem que é o time que você tem à disposição? Qual que é a cultura que você quer implementar? E aí, tem um que não gosta. Aí, será que você contratou um cara que estava alinhado culturalmente com o perfil do resto do time? Perfeito. Então, você vai ter que montar tudo pautado na sua realidade. E por que eu falo justamente dinâmica e criativa? Porque conhecendo o seu time, você entende o que estimula o seu time. E aí, às vezes, fez a venda, bate o sino. Às vezes, o melhor vendedor do final do mês vai ganhar um cinturão, que ele vai ficar retendo aquilo ali até alguém tirar aquilo ali dele. Às vezes, é uma competição diária que você estipula, que você vai subir num rankzinho ali com a galera, tá no pódio, não tá no pódio, e eles se provocam, mas de uma forma sadia. Pode ser algo legal. Quando eu trabalhava presencialmente como gestor também, eu fazia direto essas de um dia ali que eu estou precisando que saia mais venda. Eu chegava no pessoal e falava, quem conseguir fazer 2 vendas até a hora do almoço ali, eu pago o almoço. Então, são essas brincadeiras, né, que você vai fazendo ali ao longo do tempo, que se você conhece bem o seu time e o que motiva eles, isso acaba funcionando muito bem. O problema é que às vezes a gente tenta estipular práticas genéricas de mercado, que vi que fulano faz tal coisa, achei super legal. E aí, para o seu time, às vezes, não tem nada a ver aquilo ali mesmo, é um outro perfil, né? Então, igual pegar uma galera mais introspectiva e colocar que vai lá bater o sino, às vezes o cara nem quer, às vezes o cara é mais tímido, enfim, não é muito perfil de vendedor, mas pode ser muito que isso aconteça. Eu acho que isso aí é extremamente importante.
E aí até na parte dos treinamentos, em tudo, né? Quando você consegue pensar assim, cara, como que eu consigo fazer isso aqui de uma forma diferente do que simplesmente eu chegar aqui amanhã, abrir o slide, boom, despachar conteúdo. Sempre tem forma de fazer. Vocês vão lembrar, talvez o Gabriel lembre mais, na época ainda de VK Sales, né? Antes da Vetro, onde a gente estava tendo muito problema na época com os vendedores não conseguindo formular muito bem pergunta. Então eu trazia muito para eles isso nas reuniões, falar, cara, vocês não estão perguntando, vocês estão só falando, só expondo e tudo. E em vez de fazer um treinamento sobre elaboração de perguntas, fazer um slide, veja bem a teoria das perguntas, né, etc., e a gente tentou elaborar jogos. Então, por exemplo, tem aquele jogo, né, eu esqueci o nome dele, mas que é aquele jogo que... O Gartic, não? Não, que você dá uma frase ou um cenário, você tem que fazer Você dá um perguntas para cenário. descobrir o que aconteceu naquele... eu esqueci o nome. Normalmente são cenários catastróficos, né? Sim. Então, uma mulher foi encontrada morta em tal lugar e tal. Aí você dá um cenário e o time precisa desbravar ali, né, para descobrir o que é que aconteceu para chegar naquele cenário. E eles têm que elaborar perguntas, são sempre perguntas de sim ou não, e eles têm que ser criativos para entender. Ah, essa mulher, ela era casada? Sim, não. Aí você vai respondendo. Essa mulher, ela estava vindo de algum lugar? Estava. Esse lugar era a casa de um familiar? E ela vai descrevendo isso até chegar no resultado final que é entender. E por que eu fazia isso? Justamente para os meninos entenderem como que eles têm que raciocinar na elaboração de pergunta. Aí você entende muito do papel investigativo, porque esse jogo é basicamente um mini Sherlock Holmes, né? Sim. Você tem que tentar entender como que o caso aconteceu. E na hora da venda, parece que a coisa sai desse andar criativo e vira uma coisa muito mecânica. Qual que eu pergunto na sequência? Qual que é a objeção? O que eu falo com esse lead agora? O que eu tenho que descobrir? Então o cara tem que relaxar, e aí depois que ele sai do jogo, ele jogou super bem, eu virava e falava, cara, tá vendo? É isso? É exatamente isso aí que você tem que fazer. Você tem que ser curioso e ir conectando perguntas lógicas com a próxima, né? A anterior com a próxima, e vai fazendo essa conexão. Então ali, por exemplo, foi uma jogada criativa que, novamente, não vai funcionar com qualquer time, porque tem time que vai achar uma bobagem esse jogo, que vai ter maior preguiça de entrar na reunião comigo. Ah, o Rodrigo fica inventando essas coisas. E tem time que era o nosso caso, que os caras adoravam isso. Dava vida no jogo. Ao ponto de quando a gente chegar na resenha da empresa, que não era trabalho, os meninos puxarem pra gente jogar esse jogo. Tipo assim, no churrasco ali, não, vamos fazer aquele jogo, tal, tem mais algum cenário? Então, você tem que identificar o time que você tem, mas aí você consegue ser criativo e consegue trazer isso para dentro. Se você não faz a menor ideia do time que você tem para conseguir criar isso, aí é um erro de gestão que você está cometendo. Você tinha que estar aprofundando mais a relação. Se você está muito no número, na venda, no número, na venda, no número, na venda, e você não faz uma pergunta para eles no one-on-one de como é a vida deles, o que eles gostam, o que motiva eles, para onde eles vão, é uma gestão falha. O gestor tem esse papel, não adianta, gente. Eu sei que tem pessoas que são menos abertas, mas o gestor precisa entender a vida da pessoa. Não é no detalhe. Não é, o que você vai fazer amanhã? Com quem você vai sair? Não é isso. Mas, cara, o que te motiva? O que você gosta de fazer? Ah, esse fim de semana aí, tipo assim, como é que você se diverte? Aí você vai conseguir entender um pouco do perfil da pessoa, vai criando uma relação e isso ajuda muito o gestor, né? Perfeito. Acho que é isso. Gente, acho que é isso. Acho que dessa vez eu não vou fazer uma recapitulação, porque eu fiz há 2 passos atrás, uma média recapitulação, mas os bullet points aí que a gente falou da gestão são esses, né? Treinamentos com criatividade e com periodicidade. A gente falou sobre ritos fixos, reuniões, one-on-ones, check-ins, check-outs, né? Daily, weekly, semanais, mensais e por aí vai. A gente falou um monte de outras coisas aqui, né? E aí, o resumo da ópera é basicamente esse. Agradecer novamente aí o tempinho aí pra gente fazer esse episódio. Semana que vem estamos de volta aí com o 5º episódio do Vedrocast. Valeu. É isso. Valeu, pessoal. Valeu, gente.